o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E na cidade de Belém nasceu o Cristo, o Messias esperado. O plano da salvação se fazia público aos olhos humanos. Desde o seu nascimento, muitos o amaram e tantos outros o odiaram. Para além da humanidade, o nascimento do Cristo trouxe alvoroço às profundezas do inferno. E enquanto os anjos cantavam aleluia, os demônios se jogavam por toda parte, guerreando contra o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tentando tirar sua vida e o fazer cair. Enquanto Jesus anda por toda parte pregando, um demônio informa o seu mestre sobre os acontecimentos e a tentativa de acabar com Jesus, antes que seja tarde e se concretize a morte da morte. Querido mestre, apesar da sua desconfiança quanto à nossa estratégia em meio ao tal plano do Criador, nosso grande inimigo, estou convencido que podemos atrapalhar seus planos. Jesus não caiu em nossa tentação no deserto, mas apesar disso, as coisas parecem correr quanto a usarmos a raça humana. Como sempre, ela está cooperando conosco. É verdade que desde que o tal Jesus começou a fazer milagres e expulsar legiões dos nossos amigos demônios, muitos passaram a crer nele. Mas sabemos como são seres humanos, nós sabemos. Eles esquecem rapidamente das coisas que um dia lhes foi sagrada. Um dia o mar se abre, no outro fazem bezerros de ouro, dando ouvido às nossas mentiras. Dessa vez, não será diferente. O carpinteiro anda por aí com aqueles 12 homens insignificantes. Muito me admira que ele tenha escolhido justo esse bando para o seguir. Mas nosso inimigo costuma escolher coisas insignificantes e dar-lhes alguma importância em seu reino, não é? As boas notícias são que o tal Cristo está sendo perseguido. Aquele João Batista foi morto. Conseguimos usar Herodes e sua covardia para acabar com essa voz insuportável que nos angustiava. Dos fariseus e saduceus também nos deram lugar em seu coração e conseguimos entrar. Eles estavam tão presos às suas religiões e seus status que esqueceram as promessas que foram feitas pelos infames profetas. Nós conseguimos usar o orgulho deles para cegar seus olhos e endurecer seus corações. Andam todos zanzando como baratas e pedindo nossas blasfêmias contra o tal Jesus. Ainda há um ou outro que não nos deram ouvidos. Um tal de Nicodemos. Ele anda esperançoso da promessa messiânica diante do que tem ouvido. Mas ainda está calculando se pagará o preço para acreditar no milagreiro Jesus. Enquanto isso, estamos usando a lei dada àquele odiável Moisés contra o seu próprio Criador. É isso mesmo. É hilário pensar que podemos deturpar a lei de Deus na mente do coração humano, usando apenas conveniência que eles mesmos querem ouvir ou interpretar dos tais textos sagrados. Bom, continuaremos a investir nessas víboras religiosas, víboras,
A influência deles no poder de Roma será uma arma importante. Os homens e seus espelhos mágicos, nada vem além de si mesmo. Se esqueceram daquele que um dia esteve entre nós e que veio cumprir segundo já estava escrito. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Deu sangue lá na cruz, derramou. Nasceu, sofreu. Os homens e seus espelhos mágicos só veem um Cristo vencido em dor. Não conhecem a cruz vazia, pois ressuscitou, e nem o toque de vida do Filho do amor. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Na cruz lutou, na cruz venceu, e sua vida nos deu, pra que a vida estivesse em nós, estivesse em nós. Os homens e seus espelhos mágicos. Querido mestre, as coisas estão acontecendo. Nossa estratégia está funcionando, tá funcionando. Confesso que é bastante cansativo observar esse irritante carpinteiro com seu amor e disponibilidade pela raça humana. Ele cura e perdoa deliberadamente, inclusive muitos dos que nos servem. Atrevido demais. Sabe, semanas atrás, ele estava andando sobre as águas e acalmou uma tempestade. Foi nauseante o olhar dos seus discípulos tendo nuances da presença do Deus que tanto ouviram falar pelos miseráveis profetas. Mas nem tudo está perdido. Enquanto pescadores, cegos e todo tipo de pecador se vislumbra e crê no Nazareno, o poder que materializa nossas vontades está dessa vez no trono romano. Os romanos morderam a isca. Com medo de perder o apoio fariseu, estão dispostos a perseguir o nosso inimigo. Nos irrita
a falação sobre esse Jesus ser o rei dos judeus. Mesmo sem acusações reais, assim como todo poder humano, defenderão a qualquer custo seus benefícios e poder. E estão usando os meios que lhes cabem para seus fins agradavelmente mesquinhos. É tão prazeroso ver a maldade e a iniquidade jorrando dos tronos e dos tribunais. Mas o que é isso? Que barulho irritante é esse? Abram os portões, abram os portões, para que entre o Rei da Glória. Abram os portões, dele é o céu, dele é o mar, dele é a terra e o que nela há. Quem é esse? Quem é esse? Oh, as montanhas se escondem, os montes são trazidos ao chão. Quem é esse? Quem é esse? O seu rosto como o sol, os seus olhos um farol na escuridão. Quem é esse? Quem é esse? Oh, que não cabe no universo, mas habita em meu coração. Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei da Glória, que pra sempre vai reinar e em justiça governar o seu povo. Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei da Glória, que pra sempre vai reinar e em justiça governar o seu povo. Abram os portões, abram os portões. Abram os portões, abram os portões. Ele é Rei, Tu és digno para sempre. Amém.
presenciei algo abominável após a última carta. Abominável, abominável. Uma multidão aclamou o indigesto Jesus na entrada triunfal em Jerusalém. Nos últimos dias, ele ressuscitou um amigo seu e o burburinho pela cidade anda se alastrando. Mas ele mexeu recentemente em um vespeiro grande. E confesso que até me senti mais motivado diante das nossas tentativas de o fazer errar. Sabe, ele foi até o templo, onde deveria ser bem recebido e tudo mais, mas em desacordo com o comércio agradavelmente ganancioso que virou os arredores do templo, o Nazareno condenou as atitudes dos comerciantes. E para piorar, crianças começaram a gritar: Hosana, filho de Davi! Hosana, filho de Davi! Sim. Os mestres da lei estão enfurecidos. Creio que isso os levará a pressionar ainda mais Roma para que tome alguma atitude. Eu sinto também que o Nazareno está angustiado. Ele anda falando com seus discípulos sobre sua morte. Como é delicioso ouvir sobre isso. Ele os convidou para uma última ceia. Um ritual que eu particularmente tenho nojo. Nojo. O tal Pedro foi avisado sobre sua traição, mas não confio nele. O insignificante pescador ama verdadeiramente o tal Jesus. E, em algum momento, seu coração se encherá do asqueroso arrependimento. Já Judas, que aliciamos para o trair, é bastante previsível. Não precisamos nos preocupar com ele. Seguirá nosso plano, apesar de tudo que o mestre fez por essa adorável criatura mesquinha. Vejo que o carpinteiro chamou seus discípulos para irem ao Getsemane orar. Vou até lá ludibriá-los com a calmaria do momento, para que não percebam a seriedade do que está por acontecer e o deixem sozinho falando com seu pai, nosso grande inimigo. Do que preciso para o teu amor lavar meus pecados. Um pouquinho da tua graça é mais do que preciso para o teu amor apagar meus fracassos. A ti cantarei, te honrarei. Tudo que eu tenho é pra tua glória. A ti clamarei, te seguirei. Te dou a minha vida, minha história. Um toque do Pai, é mais do que preciso pra me mostrar o que é o perdão. Um abraço de amor é
mais do que preciso pra curar o meu coração. A ti cantarei, te honrarei. Tudo que eu tenho é pra tua glória. A ti clamarei, te seguirei, te dou a minha vida, minha história. Te dou a minha vida. Te dou a minha vida. Te dou a minha vida. Te dou a minha vida, minha história. Te dou minha vida, minha história, meu Redentor. A ti cantarei, te honrarei. Tudo que eu tenho é pra tua glória. A ti clamarei, te seguirei, te dou a minha vida, minha história. Te dou a minha vida, minha história. Minha história. Te dou a minha vida, minha história. Querido mestre, nosso plano está para se concretizar. O carpinteiro foi preso. Como imaginei, o tal Judas cumpriu seu papel e levou os guarda-romanos até onde estava Jesus, traindo. E agora, para nada nos serve, tem um fim nele. Descartei. Os demais discípulos do carpinteiro, que diziam amá-lo, fugiram e estão todos acuados, com medo, sem entender o que está por vir. É muito prazeroso ver o medo tomando conta dessas criaturas, a um ponto de as tornar tão impotentes. E assim, como planejamos, o medo e a incredulidade deles abriu um lugar seguro para nossos ecos ressoarem. A prisão do repugnante carpinteiro surpreendeu a todos, mas eles não esperavam por isso. Corja insignificante, acharam que o tal Jesus seria o Messias que os libertaria. Agora ele está nas mãos dos romanos, sofrendo muitas humilhações e flagelos que nos agradam muito. As multidões que o aclamavam agora endureceram seus corações com suas agradáveis questões, seus pecados lindos. Mesmo gostando dos milagres que ele fazia, não quiseram mudar seu modo de viver, claro. E o chamado do Messias ao arrependimento coçou seus ouvidos ao ponto de os fazer querer calar o Nazareno, cheios de ódio.
Ele poderia ter se contentado com sua popularidade, não é mesmo? Com tantos vinhos, pães, peixes, mas ele teima em querer salvar essa gente de vida vazia e egocêntrica ao qual tanto se apegam. Os sacerdotes e líderes religiosos, nossos melhores fantoches, já decidiram pela condenação do Filho de Deus e o entregaram a Pilatos, o governador. Mas eu percebi que ele não está muito convencido não sobre as acusações feitas. Mas ele foi fraco e omisso o suficiente para não querer complicar sua popularidade e fez um show demoníaco perante o povo. Fez um show. Ele teve a brilhante ideia de colocar o Jesus e um tal de Barrabás para que o povo escolhesse qual deles deveria ser condenado e qual deveria ser absolvido. Não é que o tal Barrabás é acusado por se rebelar contra o império e o povo o vê como um libertário. Sendo assim, quiseram soltá-lo na esperança de que ele e o seu bando os liberte das mãos de Roma. Para nossa glória e alegria, o carpinteiro será pendurado em uma cruz. Veja que coincidência agradável, eu não perderei esse espetáculo por nada. Em breve ele manda um relato da nossa cartada final, a morte do tal Jesus. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos. Ele foi e ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. E Ele foi quem escolheu dar a vida por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos. Ele foi e eu via a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor.
mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou o seu amor, morreu naquela cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa, a sofrer terrível dor, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Se você souber, cante. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos. Chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou, ele tudo por mim suportou. Ele carregou minha cruz. Vem escravos nas mãos, seu corpo a
mostrou tanto amor. Os cravos nas mãos, seu povo passou tremendo, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você. E ele mostrou tanto amor. Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio. Até que eu possa descansar, salvo além do rio. Eu sabia! Meu mestre ainda desconfia que nosso plano não tenha se concretizado. Faz 3 dias que estamos soltos por toda parte e o tal Jesus continua morto dentro daquele túmulo. As chaves da morte e do inferno continuam em nossas mãos e este mundo continuará sendo nosso parque de diversões. Uma carta do meu mestre. Acho que ele estará elogiando meu trabalho. Meu fiel aprendiz, é compreensível sua satisfação com a morte do tal Filho de Deus. Mas você ainda não aprendeu uma lição importante, meu infantil demônio. Na guerra que travamos contra as regiões celestiais, vivemos de pequenas vitórias, mas nunca ganharemos a grande batalha. Desde a minha primeira tentativa de me igualar a Deus, meu infame inimigo, percebi que nunca o poderei vencer. E mesmo que isso me frustre, é também o que mantém viva minha fúria contra esse mundo que vive sob nossa influência. Eu lhe avisei que havia um grotesco plano em andamento. Nosso inimigo sempre teve em seus planos trazer salvação para essa raça mesquinha e fraca. Ele tem uma aliança com eles, e ao contrário de nós, cumpre. Foram 3 deliciosos dias aqui no inferno, mas hoje acaba nossa diabólica alegria. Irá se concretizar o plano. Hoje começará a morte da morte. O indigesto cordeiro perfeito se manteve até o fim, e hoje irá ressurgir, cumprindo o plano que oferecerá de graça a salvação aos insignificantes humanos. Para piorar, parece que aquele Espírito Santo virá sobre os que confessarem o nome do Nazareno. Malditos! Mas nos resta muito a fazer. Uma última coisa precisa acontecer antes que sejamos impedidos de jogar nossos dados neste mundo caído que tanto nos presenteia com suas tentativas de autossalvação. Nosso papel de agora em diante é tentar arrebanhar o máximo da raça humana que pudermos. Eles amam seus pecados e muitos nos darão lugar em seus corações.
Mas cuidado aos que forem dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem em seu nome, estes poderão nos expulsar e se opor a nós. Vamos continuar com a suavidade de nossas estratégias para encher o inferno dessas almas perdidas enquanto pudermos. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Não pode ser! Eu não acredito nisso! Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido no arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Ele recebeu um nome que é acima de todo nome, e diante dele todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o Cordeiro de Deus que venceu a morte, Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir
Meus irmãos, em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo nos fala sobre a ressurreição. E Paulo, ele começa falando, explicando, tentando solucionar um problema que havia naquela igreja. Vou explicar qual é o problema. A cidade de Corinto estava tomada pela cultura baseada na filosofia e no pensamento platônico e neoplatônico. E aí eles faziam uma diferença muito importante entre o corpo e a alma. A alma era tratada como algo superior, o corpo era tratado como coisa não importante. Eu não vou entrar nos pormenores disso. O fato é que essa visão influenciou a própria igreja. E os crentes não estavam mais crendo na ressurreição, porque se o corpo não era algo importante, a ressurreição se tornava algo absurdo. E os próprios crentes estavam deixando de crer na ressurreição, não só na ressurreição de Cristo, mas em qualquer ressurreição. E o apóstolo Paulo escreve o capítulo 15 inteiro para tratar desse ponto. E no momento, no trecho em que nós leremos, Paulo já evidenciou para aquela igreja de Corinto que o pensamento deles era absurdo. Paulo vai dizer, olha, se Cristo não ressuscitou, o nosso trabalho é em vão. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é em vão. Se Cristo não ressuscitou, não há perdão para os nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, não há salvação para nós. A ressurreição de Cristo não é um detalhe da fé cristã, é um dos pilares. O que Paulo deixa claro no capítulo 15 é: tire a ressurreição de Jesus e você acaba com o cristianismo. Se Cristo não ressuscitou, todas as testemunhas que viram ele ressurreto estavam mentindo. O próprio apóstolo Paulo disse que viu Cristo ressuscitado, e Cristo, quando ressuscitou, não apareceu para meia dúzia de pessoas. A Bíblia diz que ele apareceu para mais de 500 pessoas de uma só vez e esteve com essas pessoas por mais de 40 dias. Não foi um delírio, não foi um surto coletivo, não foi a imaginação de um povo. Foi tempo suficiente para uma quantidade suficiente de pessoas para descartar essas possibilidades. Não foi um efeito psicológico. Então Paulo ele continua no capítulo 15, nesse ponto que nós estamos lendo, argumentando em relação à ressurreição de Jesus. Ele vai dizer no versículo 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida,
somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Em outras traduções da Bíblia vai estar escrito: se Cristo não ressuscitou, nós somos as pessoas mais miseráveis desse mundo. Irmãos, às vezes as pessoas não percebem que abraçar uma ideologia, abraçar um pensamento, abraçar uma ideia, abraçar uma cosmovisão pode ser totalmente incompatível com a mensagem do Evangelho. Algumas pessoas caem na ideia de uma neutralidade. Não, é só um pensamento qualquer, sem entender o desdobramento prático daquela visão. Sem entender que o efeito prático daquela visão pode ser devastador para a nossa fé. Aqueles irmãos não entenderam. Eles estavam querendo conciliar: a gente vai continuar sendo crente, só não vamos crer na ressurreição. Aí Paulo está dizendo: isso é um absurdo, isso não faz o menor sentido. Vocês não pararam para pensar nos efeitos práticos disso. Ora, se não há ressurreição, então não há esperança futura para nós. Não há imortalidade, não há céu, não há inferno, não há promessas de Deus se concretizando para o futuro. Eles não se deram conta de nada disso. Ora, se Jesus prometeu tais coisas e ele morreu e não ressuscitou, então quem vai cumprir essa promessa? Paulo segue nesse caminho argumentativo. Aí ele vai dizer na sequência, no versículo 20: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Algum crítico pode olhar para a Bíblia e dizer assim: olha, mas a Bíblia diz que Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Isso não é verdade. O próprio Jesus já havia ressuscitado Lázaro. No Antigo Testamento há ressurreição. Eu não sei se vocês lembram, irmãos, mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus morreu, antes de ressuscitar, ao morrer, a terra tremeu. O dia tornou-se escuridão e muitos santos ressuscitaram. Antes mesmo de Jesus ressuscitar, a morte de Jesus devia ser feito espiritual. Muitas pessoas ressuscitaram. Então, quando a Bíblia coloca Jesus como o primeiro a ressuscitar, é de uma forma diferente. Qual é a diferença, irmãos? É que Jesus ressuscitou e recebeu um corpo glorificado. É um corpo especial, um corpo que não padece das mesmas coisas que nós padecemos. É um corpo que não morre. E a nossa esperança é que um dia, a Bíblia diz, que nós ressuscitaremos da mesma forma. Agora, Lázaro ressuscitou e morreu. Ele está por aí até hoje. Todas as pessoas na Bíblia que ressuscitaram morreram de novo. Aí por isso alguns teólogos vão fazer uma distinção. Eles vão dizer assim: olha, eles não ressuscitaram, eles foram vivificados, voltaram à vida. Mas só Jesus ressuscitou porque ele recebeu esse corpo glorificado, que todos nós receberemos na consumação de todas as coisas. Eu evito ficar criando termo teológico, porque eu acho que confunde as pessoas. Eu acho mais fácil dizer assim: esse povo todo ressuscitou, mas foi de um jeito diferente de Jesus. Só Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. E aí, Paulo avança e ele diz: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Paulo está voltando lá para o livro de Gênesis, para a queda do ser humano. Paulo está explicando: o pecado entrou no mundo a partir de um homem, Adão. O efeito do pecado de Adão foi amplo. Através da semente de Adão, toda a raça humana foi contaminada. E Paulo está explicando que se através do pecado de um homem toda a raça humana foi contaminada, através da ressurreição de um homem, Jesus, toda a raça humana pode ser salva. Jesus é chamado de o segundo Adão, não no sentido de uma reencarnação, mas no sentido de que ele veio para conseguir fazer aquilo que Adão não conseguiu. Ele veio para resolver o problema que Adão criou.
E Paulo explica isso ainda melhor em Romanos capítulo 5. Mas o fato, irmãos, é que nós precisamos de um Salvador por causa dos efeitos do pecado na nossa vida. E a Páscoa aponta para a ressurreição de Jesus. Nós não celebramos a Páscoa judaica. Ninguém está aqui celebrando a libertação da escravidão do Egito através de Moisés. A Páscoa cristã é a celebração da ressurreição de Jesus. Mas aquela Páscoa, lá dos dias de Moisés, apontava para essa Páscoa maior. Naquela Páscoa, o povo de Deus foi liberto da escravidão do Egito. Nessa Páscoa, o povo de Deus é liberto da escravidão do pecado. A ceia tem relação com a Páscoa, porque a primeira Santa Ceia foi celebrada no contexto da Páscoa. Era a Páscoa, quando Jesus estava celebrando a ceia. E o pão e o vinho foram ressignificados. E Jesus nos ordenou que celebrássemos a ceia até a sua volta, para que nós lembrássemos do seu sacrifício, a verdadeira e maior Páscoa. Jesus morreu e ressuscitou para nos libertar. Morreu e ressuscitou para nos trazer uma nova vida. Se você nunca experimentou isso, você precisa experimentar. Jesus morreu e ressuscitou. E isso muda não só o nosso futuro. Um dia nós ressuscitaremos com Cristo. Isso já é maravilhoso. Mas a ressurreição de Jesus transforma o nosso presente. Sabe por quê? Porque se eu sei que eu ressuscitarei com Cristo e por causa da obra de Cristo, por que eu teria medo da morte? A morte deixa de ser um ponto final. A morte se transforma em vírgula na nossa história. Agora eu olho para o futuro com esperança. Se eu sei que eu ressuscitarei, o que eu vivo hoje importa. Porque a minha vida não vai acabar, ela vai continuar. Eu preciso parar para observar a maneira como eu tenho vivido. Jesus morreu e ressuscitou, e você já morreu e ressuscitou. A Bíblia diz que aqueles que morreram com Cristo são ressuscitados com Cristo. Para nós a ressurreição já começou. Para nós a vida eterna já começou. Não tem a ver só com o futuro, tem a ver com o presente. Isso muda a nossa realidade, irmãos. A certeza de que nós ressuscitaremos muda a nossa forma de enxergar a vida e tudo ao nosso redor. E você pode experimentar isso. Mas só pode ressuscitar com Cristo aquele que morreu. O chamado do Evangelho é o chamado para a cruz. Nós morremos para podermos ressuscitar. Nós morremos para esse mundo, para as coisas desse mundo. E ressuscitamos para uma nova vida. E agora uma nova vida submissa a Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer então, em 1 Coríntios capítulo 11, eu quero ler para vocês o texto que nós costumamos ler. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Paulo diz assim, a respeito da ceia: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nós vamos fazer isso agora. Você pode fazer a seu tempo. Esse é um momento importante para você pensar na sua relação com Deus, para você talvez se reconciliar com Deus, para você repensar a sua rotina, o seu dia a dia e o seu tempo de devoção. Faça isso, tire o seu tempo de reflexão e tome
do cálice como do pão. Senhor Jesus, nós estamos aqui como parte da tua igreja, parte do teu povo, agradecendo ao Senhor pela bondade, pela misericórdia, pelo perdão, pelo amor, agradecendo porque o Senhor nos comprou com um alto preço, com toda a convicção de que nós não somos bons o suficiente, nós não tínhamos condições de nos salvar, nós somos imerecedores. E nós entendemos, Pai, que é pela Tua graça e somente pela Tua graça que nós somos salvos. O nosso coração nunca se esqueça daquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Que a nossa vida esteja debaixo do Teu governo, debaixo do Teu reino, todos os dias. Nos traga para mais perto do Senhor. Eu te peço para que o Senhor derrame da Tua salvação nesse lugar, sobre aqueles que ainda não receberam essa salvação. Que esses corações possam se abrir para receber o governo do Senhor. Aquilo que o Senhor fez na nossa vida, sem merecermos, faça na vida dessas pessoas também, pela Tua bondade. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós e sobre as nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém.